porque não sei falar muito espanhol, então vou começar em português, ok? Então, primeiramente, eu vou falar bem pausado, para que vocês possam me compreender, e qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone e me perguntar, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Hector pelo convite que me fez, por ter recebido nossas alunas aí, que falaram muito bem da experiência que tiveram, muito relacionada também com as coisas que eu pesquiso. Então, gostaria de compartilhar aqui um pouquinho da minha trajetória, das minhas pesquisas ou projeto de extensão com vocês. Eu vou pedir autorização, então, para projetar, e aí vocês me falam se estão vendo. Sí, Sí, sí se observa. Então, tá ótimo. Então, eu trouxe para falar um pouquinho, né, da minha linha de pesquisa, lembrando que eu estou falando pela Universidade de São Paulo, né? Dentro da Universidade de São Paulo, deixa eu ver se eu tenho aqui o laser. Então, eu estou dentro da Universidade de São Paulo. Na Universidade de São Paulo, nós temos 5 campos, né? 5 campos no estado de São Paulo, e dentro do campus de Ribeirão Preto, que é a minha cidade, nós estamos bem próximos de São Carlos, da Escola de Engenharia de São Carlos, mas estamos em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, o campus era predominantemente da área da saúde, mas hoje nós temos diversas faculdades, né? E eu represento aqui a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade do campus. Mais especificamente, eu sou coordenadora do curso de administração desta faculdade, tá? Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho, né? Vou falar, né, um pouquinho sobre a minha carreira, né? Como que eu cheguei aonde estou, em função da minha linha de pesquisa. Se puder, acho que só fechar um microfone, que está dando eco aqui para mim. Tá? Acho que é Eliana, se eu não me engano. Então, vou continuar aqui, né? Então, assim, eu estou professora, né? Desde 2000 eu dou aula, e antes de eu atuar como professora na carreira acadêmica, eu trabalhei no mercado profissional, né? Então, eu trabalhei na Texaco, Texas Company, de petróleo, depois eu trabalhei numa distribuidora de medicamentos da minha cidade, depois numa usina de açúcar e álcool, sucro energético, no setor sucro energético, e depois, por muito tempo, como eu sou da área de finanças, eu trabalhei bastante tempo em consultoria para bancos, especificamente na parte de modelagem de risco de crédito, tá? Deixa eu só desligar aqui para não fazer barulho para nós. Professor Hector, o senhor consegue mutar? Ou não? Ah, pronto, ótimo, tá? Que estava dando um eco aqui para mim. sí, correcto, está bien. Não, deu certo. Então, eu sou professora de finanças, e por que eu vou falar com vocês sobre economia circular e sobre resíduos sólidos, né? Por que eu fui para essa área? Eu comecei dando aula numa faculdade particular, numa universidade particular, que é a UNAERP. Depois, eu dei por 4 anos aula na Unesp, de Jaboticabal, e lá eu comecei a ter contato, eu sempre vim dessa área de finanças, né, mercado financeiro, e nesse momento na Unesp de Jaboticabal, eu comecei a ter contato com catadores, com resíduos sólidos. Comecei a ter contato, então, com resíduos sólidos. E aí, atualmente, desde 2007, eu dou aula na FEA na área de finanças. Só que finanças, como forma de ensino, né? Eu dou aula de finanças, gosto de dar aula de finanças, até pela minha trajetória profissional. Só que como projeto de extensão, como ajuda ao empreendedor, eu não conseguia ver muitas maneiras de contribuir. Então, foi quando eu conheci o social business, né? O empreendedorismo social. E aí lá eu consegui identificar a forma que eu poderia fazer uma junção entre finanças
e as áreas de políticas públicas, de que forma que eu poderia levar contribuição para as políticas públicas, tá? Então, é por esse nascedouro lá em 2014, né, que eu já tinha tido essa trajetória com catadores, em 2004 a 2007, quando eu fiquei na Unesp, eu já tinha tido essa história com catadores, e aí quando eu tenho contato com social business ou com inclusive business, não sei qual a temática que vocês usam no Peru, ou com inclusive business, né, negócios sociais, negócios de impacto, e aí eu começo a verificar de que maneira que eu consigo resgatar aquilo que me tocou tanto quando eu estive em Jaboticabal, com as temáticas que eu ensino. Então, hoje, as minhas linhas de pesquisa, o meu projeto, né, de pesquisa e de extensão, eles estão relacionados, começou com resíduos sólidos, e hoje, né, resíduos sólidos a gente também, né, traz para o lado da economia circular e avaliação de impacto. Tentei colocar um lado aqui em espanhol, para ver se ajudava aqui. Bom, então a minha trajetória, né, minhas atuações, depois, mais para frente, eu vou quebrar essa explicação dos meus projetos em projeto de extensão e projeto de pesquisa, ou projetos de investigação e projetos de extensão. Então, eu comecei lá em 2004 até 2013, eu atuei muito forte com catadores, né? E aí eu atuava no nível micro, eu conseguia apoiar as cooperativas de catadores aqui da minha região. Eram 34 cooperativas. Posteriormente, nós tínhamos um programa de apoio à capacitação empreendedora, que foi onde eu fui ter contato maior ainda e oferecer um serviço melhor para essas ONGs, para essas cooperativas. E só que aí, neste momento, eu identifiquei que a minha contribuição com as cooperativas de catadores era limitada. Por quê? Para que eu conseguisse promover uma mudança, uma transformação nessas cooperativas de catadores, eu precisaria atuar junto com o poder público. Porque nós temos uma legislação federal, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que garante aos catadores alguns direitos na prestação de serviço. Então, foi no momento que eu comecei essa fase 2 minha aqui, que vai de 2013 a 2018, eu comecei a fazer uma ponte com a prefeitura, né, de Ribeirão Preto e com o Ministério Público. Por quê? Por conta de direitos que nós já tínhamos na nossa legislação federal. Tivemos várias conquistas para a cooperativa, né? Tivemos, se não me engano, um dos primeiros contratos da prefeitura com a cooperativa local. Nós sabemos que hoje no Brasil nós temos ainda, né, muitas cooperativas que não têm contrato, não têm reconhecimento com o poder público, apesar disso ser obrigatório, né, por lei. E aí, neste momento, eu fundo, junto com outros 6 professores, uma incubadora, uma social incubator, né, uma incubadora social, que chama Colabora. Então, desde 2013 até hoje, nós fazemos vários apoios, fomentos ao empreendedorismo de base tecnológica social. Então, nós ajudamos moradores de rua a pensar nos seus negócios, usuários do CAPS e do CREAS-POP, que são moradores de rua, mas também alguns são dependentes químicos. Apoiamos as cooperativas, levamos empreendedorismo para as escolas públicas. E aí eu comecei a verificar que a minha extensão também precisaria ser ligada à pesquisa. E aí foi quando eu fundei um grupo de pesquisa chamado Urban Lab, que é um laboratório de políticas públicas, no qual as políticas públicas elas são co-criadas com a sociedade e com outros stakeholders, né? Por exemplo, uma delas que eu vou falar para vocês os vários atores. Nessa fase 3 aqui da minha vida, eu começo a olhar a política pública, mas eu também começo a olhar o mercado privado, as empresas, porque elas são obrigadas, elas têm termos de logística reversa assinada com o governo federal. Então, com isso, eu assino um termo de cooperação técnica entre USP e prefeitura para poder implantar, desenhar e implantar um modelo de política pública de resíduos sólidos que inclua os catadores. Depois eu entro nessa fase que é de implementação mesmo, né, onde eu assumo algumas funções dentro da prefeitura, na Comissão Municipal de Coleta Seletiva,
E depois vou para uma fase de internacionalização. E aí, neste momento aqui, eu já falava de economia circular, que foi quando a Fundação Ellen MacArthur, de economia circular, né, o grande ícone de economia circular, eles vieram para o Brasil, eles assinaram um termo de universidade pioneira, então a USP é uma Pioneer University com a Ellen MacArthur. Então, e lá eu começo a trazer a questão de economia circular para nossas discussões. E de 2021 a 2024, eu estou nessa fase, né, de internacionalização. Então, eu fui professora visitante da técnica de Munique, né, na TUM, Technische Universität of Munich, em que eu participei de um projeto relacionado à circularidade dos resíduos, tá? Especificamente do PFR, do Preparation for Reuse, que é uma das estratégias que nós temos de economia circular. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os projetos de extensão e como que esses projetos de extensão se transformam e se comunicam com projetos de investigação. De novo, eu peço desculpas pelo meu português, estou tentando falar devagar e não falar espanhol. Vamos lá, então. Bom, a minha atuação, né, os projetos que eu tenho de extensão, como que eles começaram? Eles começaram com um diagnóstico dos catadores na minha cidade. Nós sabemos que nós temos cooperativas de catadores, mas nós temos muito catadores avulsos. Imagino que no Peru não deva ser diferente. Por quê? Essa é uma realidade do sul global. Né? No nosso hemisfério sul, nós sabemos que nós temos muito catadores de rua, né? Então, nós tivemos um financiamento do Santander em 2016, em que nós entrevistamos aproximadamente 320 catadores de rua, depois eu vou falar um pouquinho para vocês do diagnóstico, e aí, nesse momento, a gente começa a fazer um diagnóstico, nesse fluxograma, de como que é a gestão de resíduos sólidos urbanos no Brasil. Então, nós temos geração de resíduo, né, a gente gera lixo, nas residências, nos domicílios, nos comércios e por grandes geradores. O que é gerado por domicílio, o orgânico, ele é coletado pela prefeitura, não importa, não tem aqui, né? Mas ele é coletado na prefeitura, pela prefeitura no porta a porta, e a coleta seletiva, que é separada nesses 3 tipos de catadores. Nós temos a coleta seletiva feita pela prefeitura, que tudo que é recortado, tudo que é coletado aqui, ele é destinado para a cooperativa de catadores. Nós temos os perueiros, ou catadores de rua, que eles têm seus veículos próprios, eles não são filiados às cooperativas, e também não são tão precários quanto... Ai, obrigada. Recolectores calirreiros. Obrigada. E os que fazem coleta a pé. Esses que fazem coleta a pé, eles individuais, eles são muito explorados, porque eles vendem para um intermediário, que no caso são os sucateiros ou ferro velho, e esses que vendem para os grandes intermediários, ao passo que as cooperativas vendem direto para ele, e os catadores perueiros, que são mais formalizados, mais organizados, vendem também direto para ele. Esse aparista, que aqui na minha cidade nós temos 2 grandes, que é a Zumira, Dionísio, Baroni, eles vendem para as indústrias de logística, as indústrias que fazem a logística reversa. Em alguns casos, eles conseguem vender direto para a indústria, por exemplo, vidro, eles vendem direto para a empresa de vidro, e outros, papel, plástico, metal, que eles não conseguem ter um volume tão grande para venda direta, eles vendem por meio dos intermediários. Então, o foco meu, neste momento, do levantamento do Santander, era para tentar entender esse grupo dos catadores individuais. E aí, o que nós encontramos foi isso, que os catadores brasileiros, né, eles são representados, catadores individuais, não estão ligados à cooperativa, esse diagnóstico. 85% são homens, 40% têm celular, a idade deles fica predominantemente entre 30 e 50 anos,
35% deles são de Ribeirão Preto, o restante são de outras cidades, tem alguns que fazem migração do Nordeste, do Norte para cá. A moradia, 29% são moradores de rua, 29% moram em favela, barraco, 29% tem casa própria e o restante tem casa alugada. Eles coletam, agora quanto à operação, eles coletam sempre no mesmo bairro, 84% coletam no mesmo bairro, eles vão em bairros em que não tem a coleta oficial da prefeitura, o tipo de veículo que eles usam para carregar, em geral, são carroças de madeira ou geladeira, eles coletam predominantemente em casas, em residências, porque eles têm um vínculo pessoal, eles coletam predominantemente no período da manhã, logo cedo. Eles passam, em média, de 4 a 8 horas na rua coletando. 59% das venda diária, tá? E 41% deles acumulam para poder vender. 100%, todos eles fazem separação antes de vender para o intermediário, porque isso representa um ganho de peso. E o uso do dinheiro, a gente não colocou aqui percentual, porque a gente não tinha autorização. Eles usam basicamente esse dinheiro arrecadado para alimentação e uso de drogas. Bom, depois desse levantamento, nós começamos a fazer uma proposição, então, conhecendo as cooperativas e conhecendo os recolectores, deixa eu me ver o nome correto, e conhecendo os recolectores calherreiros individuais, nós desenvolvemos uma modelagem, um modelo, como que deveria ser um modelo para o Brasil que incorporasse os catadores, tá? Então, isso foi publicado na Cleaner de 2017. E o nosso modelo, né, nós fizemos com base em Pet Dependence, em que nós analisamos que há um movimento ambientalista no Brasil, ao mesmo tempo também há um movimento de catadores. Nós temos a nossa legislação, ela fala muito sobre contratos de PPP, parceria público-privada, e também tem uma dependência de responsabilidade do consumidor, responsabilidade compartilhada. E com base nisso, nós propusemos esse modelo que ele tinha que ser economicamente viável para que acontecesse o enforcement dele. Esse foi o modelo que nós propusemos, eu não vou entrar em tanto detalhe, mas está no artigo. E aí, com base nisso, eu vou para o meu segundo projeto de extensão, que foi, nós desenhamos esse modelo do artigo do Cleaner, nós sentamos com a prefeitura e co-criamos uma política pública, tá? Então, quem participou disso? A base veio da Universidade de São Paulo, da USP, foi esse nosso artigo, e aqui nós temos diversas autoridades em que nós sentamos juntos para conversar. Vários órgãos legislativos, que nem a CETESB, Ministério Público, sentamos junto com algumas secretarias, então aqui tinha Secretaria da Educação, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Saúde, e nós sentamos junto com os catadores. Para quê? Para propor, para desenhar uma política pública que fosse, né, a mais próxima, né, da necessidade do nosso município. Então, nós fizemos muito movimento de escuta com esses catadores. Se vocês observarem, aqui é a primeira-dama, a esposa do prefeito, aqui é a segunda-dama, esposa do vice-prefeito, eu e o professor André como professores, e aqui são os catadores que estavam envolvidos, né, nessa nossa dinâmica aqui para cocriar. E aí nós começamos a desenhar, e esse projeto foi dado nome pelo prefeito de Cata-Sonho, né? Então nós dividimos, né, Ribeirão Preto nos bairros, e aí nós definimos um plano de ação, e eu trouxe algumas coisas desse plano. Então, primeiro, nós escolhemos um local que a prefeitura pudesse ceder, onde seria a cooperativa. Então, a cooperativa até hoje é aqui.
Foi feito um planejamento arquitetônico, levando em consideração a movimentação dos materiais, adequado para uma cooperativa. Então, aqui nós temos, né, o caminhão entrando, fazendo, né, o despejo dos materiais aqui. Esses materiais vêm para triagem, são separados, são prensados e são disponibilizados para venda. Que é uns detalhes mais técnicos. E aí nós pegamos o território, levando em consideração aquelas características lá da pesquisa do Santander, nós chegamos à conclusão que o catador, ele consegue, seria bom nós termos um raio de até 7 quilômetros para ele poder andar. Então, nós fizemos o arruamento. Cada catador tinha um plano, né, que ele tinha que percorrer naquela semana. Então, aqui nós fizemos o arruamento, que é dividir as rotas. Depois, nós fizemos um chamamento dos catadores, junto com uma ONG, a Prefeitura e a Secretaria de Solidariedade. E aí nós começamos esse processo, em que nós fazemos inclusão de catadores avulsos para começar a fazer parte dessa nova cooperativa. Aí nós tínhamos a opção de ter um carrinho elétrico, que teria um maior volume para eles poderem colocar os materiais deles. E aí, a balança, alguns desses equipamentos nós conseguimos com a própria verba do Santander, no caso da balança, e a prensa ela foi doada por um dos acordos de logística reversa que nós temos aqui. Então, esses são alguns dos projetos de extensão, projetos de extensão, que eu faço aqui na minha cidade relacionado à economia circular. E aí, como que isso se transforma em projeto de investigação? A metodologia, essa já é uma metodologia de pesquisa, né? Até então, nós tínhamos um olhar de extensão, e agora teremos um olhar, um miro de projetos de investigação. Esta é a metodologia que meu grupo utiliza. Nós utilizamos normalmente metodologia quali-quanti, qualitativa, quantitativa, dependendo do objetivo, da pergunta de pesquisa, do problema de pesquisa, eu faço essas etapas todas, ou pode ser que eu faça só uma parte, tá? Mas, em geral, nós identificamos qual que é o nosso problema de pesquisa, identificamos na literatura, né, quais são as referências, o que a literatura vem falando sobre aquele assunto, e se eu vou utilizar, se eu tenho base de dados, database pública, eu começo a identificar o que eu tenho nessa base de dados, quais são as variáveis que eu tenho para que eu consiga responder a pergunta. Não adianta eu querer fazer uma pergunta de economia circular para a base de dados do Brasil, que é uma base de dados do saneamento, que não tenha nenhuma informação sobre economia circular. Eu não vou conseguir responder. Então, eu faço perguntas, eu desenho problemas de pesquisa a partir da base de dados que eu tenho disponível. Em função disso, em alguns casos, a gente faz uma análise envoltória de dados, DEA, uma técnica não paramétrica. Nem sempre a gente utiliza DEA, mas quando a gente tem, a gente utiliza o DEA, análise envoltória de dados primeiro, e depois a gente entra em técnicas de regressão. Regressão linear múltipla, logística, probit. E aí, esse nosso Y, né, a variável dependente, é aquele problema que eu quero explicar. Então, por exemplo, quais são os fatores que influenciam a circularidade nos municípios? Eu tenho uma base de dados com 4.500 municípios no Brasil, e aí eu tenho muitas variáveis, eu tenho umas 400 variáveis. Então, eu vou definir qual que é meu Y, no caso, é a circularidade, e aqui são as variáveis que eu tenho disponível. Então, são variáveis de se a coleta é noturna ou diurna, qual que é o gasto com coleta, quem faz a coleta, se é prefeitura, se é cooperativa, se é uma PPP, uma empresa privada, que tipo de caminhão que faz, qual que é a área de cobertura, quanto que eles coletam, qual que é o volume que é triado, quanto volume vai para resíduo.
e aí a gente coloca isso numa regressão. Pelo Y, eu consigo identificar os municípios mais eficientes. E as variáveis que deram na regressão, às vezes eu coloco 200 variáveis e a regressão me solta 15 variáveis. Então, as variáveis que interferem na circularidade. Com isso, eu consigo ter uma mediana, né, de cada variável e consigo criar um benchmarking daqueles municípios mais eficientes. Eu consigo ver como que eles estão desempenhando nessas variáveis que deram na regressão. Aí eu vou para uma outra etapa que é qualitativa. Alguns projetos meus começam na qualitativa. Quando eu não tenho base de dados, começa na qualitativa. Mas se eu conseguir rodar a regressão, eu venho para cá. Depois eu vou mostrar para vocês alguns artigos que a gente aplicou essa metodologia. O nosso instrumento de estudo de caso, né, ele é feito com base nas variáveis que deram na regressão, porque eu sei que aquelas variáveis influenciam na minha circularidade. E aí, então, eu construo o meu roteiro com as variáveis da regressão, com as variáveis que vieram aqui da literatura e com as variáveis que vieram de especialistas. Para caracterizar um estudo de caso, nós temos que ter múltiplas fontes de evidência. Então, nós fazemos pesquisa documental, observação direta, observação indireta, registro fotográfico, entrevistas, snowball, em que um vai indicando o outro. E aí, com isso, a gente consegue identificar as melhores práticas e eu posso parar aí. Se for um trabalho, por exemplo, com um olhar mais privado. Mas eu também posso, a partir das boas práticas, eu posso desenhar uma política pública e posso fazer uma análise de viabilidade econômico-financeira, que é a minha área, que é onde eu puxo um pouquinho aqui, tá? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês, já estou quase acabando, tá? Faltam 3, 4 slides. Eu vou mostrar para vocês o resultado da aplicação de parte dessa metodologia aqui, tá? Então, esse daqui é um artigo que a gente publicou no Environment Management, né? Em que nós analisamos os acordos de logística reversa que nós temos no Brasil. Né? Nós temos vários, temos de baterias, temos de embalagem de agrotóxico, de pneus, de óleo, lâmpadas, medicina, embalagem, medicamentos. E aí eu desenhei, né, nós desenhamos cada um desses acordos, dessas logística reversa. Então, esse primeiro aqui é a logística reversa de embalagens, aqui de eletroeletrônicos e aqui de medicamentos. E aí, com base nisso, nós identificamos, né, foi uma discussão que nós fizemos, inclusive, com o Ministério do Meio Ambiente, em que a gente consegue separar, né, o que está no nível de coordenação, que é o Ministério do Meio Ambiente, o que está no nível de regulação e inspeção, que nós temos algumas organizações e o município, o que está na operação do município, ou seja, em todo município do Brasil, eu tenho essa faixa amarela acontecendo aqui. E tem as diferentes stakeholders interessados, tá? Então, eu tenho associações, eu tenho atacadistas, recicladores, instituições financeiras, consumidores, agentes legais. E aí nós traçamos uma matriz, né, de poder e nível de interesse para conseguir identificar quem seriam os agentes que devem ser escutados nas políticas públicas. Esse segundo artigo, ele é um artigo que ele aplicou aquela metodologia completa que eu apresentei para vocês. Ele aplicou essa metodologia completa aqui. Como que nós fizemos? Então, se vocês observarem aqui, o que está por fora foram as variáveis que deram na nossa regressão. Então, nós pegamos os indicadores, a base de dados de todos os municípios brasileiros que estão na nossa base de dados, nós temos 5.570 municípios no Brasil. Nessa base, nós temos 4.600 municípios, mais ou menos. E aí, nós rodamos e identificamos quais são as variáveis que deram na regressão, que interferem na circularidade dos municípios. Aí nós identificamos, fomos a campo, visitamos 4 municípios mais eficientes no Brasil,
com Y mais alto, que eles têm, em média, de 20% a 30% de recuperação de resíduos, ou seja, de tudo que eu gero de resíduos no Brasil, nesses municípios eficientes, eu consigo recuperar de 20 a 30% dos resíduos que voltam para a cadeia, eu faço a circularidade dos resíduos, e aí nós identificamos quais são as boas práticas que esses municípios mais eficientes praticam. E aí nós separamos essas boas práticas aqui, em geração, coleta, triagem e disposição final. E aí nós identificamos quais são as boas práticas de cada um desses elos. Então, aqui nós temos privado, o que as empresas têm feito, aqui, privado. O que os cidadãos têm feito, o que a prefeitura, o público tem feito, e o que outras empresas, o que as cooperativas têm feito para que esses municípios consigam ser tão eficientes. Ah, pois não, professor Vicente? Professor, quer fazer uma pergunta? Eu vou continuar, mas se quiser pode abrir o microfone e falar. E aí também tem projetos que a gente faz que são de extensão mais relacionados com avaliação de impacto das políticas públicas do governo federal. Nós tivemos um plano de aceleração continuado de governos passados, e agora o governo está chamando para fazer a avaliação do resultado pós-intervenção. Então, essa foi também um dos exemplos que a gente já fez aqui, tá? Bom, acho que da minha parte seria isso, tentar falar para vocês brevemente, né, sobre como que eu trabalho na Universidade de São Paulo, juntando projeto de extensão em economia circular com projetos de pesquisa, investigação. E peço desculpas novamente por estar apresentando em português. E fico à disposição, professor Hector, e de todos aqui que queiram fazer algumas perguntas. Vocês me ouvem? Sí, Perla. Amigos, amigas, estamos con profesora Perla Khalil, directora del Departamento de Administración en Sao Paulo. Perla, algo muy importante es esta propuesta que desarrolla de Sao Paulo en otras universidades brasileñas también se desarrolla propuestas semejantes. En el WhatsApp he compartido esta Expo Catadores 2024. No, en diciembre del 24, reuniendo 3.000 catadores de Sao Paulo. Sim. Do jeito que está aqui, se acontece em outros municípios? Sim. A maneira de realizar a coleta, ela é muito similar no Brasil inteiro. O que acontece de diferença é o reconhecimento e contratos que algumas prefeituras têm com os catadores, com os speakers, acho que é mais fácil falar em inglês, com os catadores, né? O que varia é a relação reconhecimento que as prefeituras têm com esses catadores, né? Mas, em geral, os atores, os stakeholders são sempre os mesmos, a análise gravimétrica do lixo, ela é a mesma, nós temos em torno de 35% de reciclável dentro do lixo, por isso que somos contra a incineração, né? É bem parecido ao longo do Brasil. O que muda é a predominância ou não dos catadores. Bien, amigos, amigas, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor?
Perla, Peço desculpa, Hector, de ter feito em português, né? Não sei se o quanto que português facilita ou não. no, si los jóvenes acá tuvieron una muy buena experiencia, no, no te preocupes. Perla, tenemos pues que Brasil tiene muchas universidades, hay una gran experiencia en educación superior. Esta propuesta, uno piensa que no solo se limitaría a Sudamérica, sino también uno ve la relación estrecha de Brasil y África, África y Brasil. Justamente la decana de Administración de Sao Paulo compartió que recientemente tenían un profesor africano, que estos años, Sim. un estudiante africano, ahora es profesor en la facultad. Entonces, tú ves, ¿cómo ves la proyección de esta propuesta fuera de Brasil? Esse professor que nós temos, na verdade, nós temos recebido, né, professores e mais alunos, né, tanto africanos quanto latino-americanos por conta daquele convênio, né, que nós temos assinado. E eu acho que é um termo internacional que tem facilitado essa vinda e também a iniciativa do governo federal, que lançou um edital específico para nós podermos acolher esses grupos. Actualmente vivimos una transición energética del hidrocarburo a los recursos renovables. Simultáneamente vemos el envejecimiento de la población. No hay niños, muy pocos, caída de los crecimientos demográficos, el desarrollo de la movilidad autónoma y la inteligencia artificial. En este ámbito de la recolección, del manejo de los residuos en las ciudades, ¿cómo ves el impacto de estos cambios en los catadores, ¿no? Que los catadores, tú compartes que emplean celular, la gran cantidad emplea celular, entonces el manejo de la tecnología, ¿cómo ves la evolución en este ámbito, en este tipo de trabajo? Infelizmente, professor, está muito distante, né? O que a gente identifica que resíduos sólidos, né, solid waste, é uma fonte de descarbonização, né? Uma fonte possível de grande descarbonização. E nós temos uma pegada de carbono muito grande que daria para ser diminuída, falando de resíduos sólidos e economia circular. Mas nós verificamos que, infelizmente, inteligência artificial não chega para esse grupo. Então, ao mesmo tempo que ele é gerador de uma descarbonização, ele tem uma participação importante na diminuição da pegada de carbono e, portanto, nas mudanças climáticas, ele não consegue ainda se beneficiar dos adventos de inteligência artificial e outras coisas. Nós estamos oferecendo um curso para muitas cooperativas de catadores do Brasil, e como eu consigo chegar em todas? Seria pelo meio online. E mesmo assim, para ter acesso, por mais que eles tenham um celular, para que consigam ter acesso, né, ao nosso curso, que é gratuito, eles têm uma certa dificuldade. Então, eu acredito numa governança que as cooperativas de catadores, elas precisam ter uma participação dos universitários maior, de pessoas que são do mercado formal de trabalho, que se aposentam e possam ser reinseridos, para conseguir contribuir, para que os catadores também consigam fazer parte e incorporar esses benefícios que hoje eles não conseguem. Perla, un gran desafío para todo gobierno local es el manejo de los residuos. Tenemos residuos orgánicos, plástico, papel, pero sobre todo la tecnología, baterías. En el caso de Ribeirão Preto, ¿cuál es el porcentaje de estos residuos que tienen una gestión regular y cuál es el porcentaje que simplemente los dejan en áreas sin mayor organización? Tá? Nós conseguimos recuperar
apenas menos de 1% do resíduo na minha cidade. E vou aproveitar e vou emendar com a pergunta da Kimberly Omara Flores Martinez, que me perguntou se nós medimos o impacto financeiro, né? Então, mesmo que seja muito baixo, em torno de 1%, nós conseguimos fazer uma geração de renda boa para esses catadores. Sim, antes, eles ganhavam metade de um salário mínimo no Brasil, hoje eles ganham um salário mínimo e meio, 1,5. Então, eles tiveram um ganho enorme em termos de geração de renda. Professora Hector, você perguntou da questão da reciclabilidade, né, da taxa de recuperação, que é de 1% apenas. Es muy baja, 1%, sí, un gran desafío para el gobierno local de Ribeirão Preto. Perla, con respecto a las familias de catadores, a los niños, hay una experiencia universitaria. Estas familias tienen algún tipo de proyección en la educación que los vinculan a la universidad. ¿Tú ves esto o no hay? Olha, nós temos algumas formas de acesso à universidade, que são as cotas, que são para 50% das vagas na USP são para oriundos de escola pública. Se esses catadores, né, uma parte deles estiverem na escola pública, eles têm essa facilidade de acesso ao ensino superior, né? O que a gente observa nessas cooperativas que eu atuo, tinham pessoas que eram analfabetas, funcionais ou analfabetas. Nós, a prefeitura, né, consegue levar educação de jovens e adultos. Então, é uma maneira de colocá-los na escola pública, porque muitos deles nem sabiam ler e escrever. Então, acredito que desses daí, conhecemos poucos filhos, mas alguns filhos que vão para a universidade, mas são muito poucos. Perla, en este trabajo, en esta actividad, hay jerarquías. Uno piensa aquellos especializados en metal y el metal puede ser, ¿no?, consumido nuevamente, ¿no? A diferencia de residuos orgánicos, ¿no? Los residuos. Entonces, dentro del conjunto de los catadores tenemos una jerarquía, un nivel. Hay catadores que tienen ingresos gracias al área que recolectan metales, que otros catadores quizás de papel, de cartón. Entonces, tú ves esta diferenciación, esta jerarquía en Ribeirão Preto, estos niveles. Não, não vejo, porque como nós trabalhamos com as cooperativas, são 3 cooperativas em Ribeirão Preto. As cooperativas coletam tudo: metal, papel, vidro e plástico, e elas comercializam tudo. Tem só uma delas que comercializa têxtil também. Por isso que eu não consigo ver essa diferença entre o metal e outros, né? Porque ele entra como sendo um dos componentes das vendas deles, entra misturado. Perla, siempre la autoridad local puede ser un aliado o un obstáculo. ¿Cuál es tu experiencia en el desarrollo de este trabajo con tu autoridad local, ¿no?, en Ribeirão Preto? Esse foi o meu desafio, né? Ele era um obstáculo. Quando eu trabalhava somente com os catadores, eu via sempre a prefeitura como um obstáculo, então nós tínhamos discussões, brigas, panelaços na prefeitura, e aí nós resolvemos transformá-los em nossos colegas, nossos amigos. E aí foi quando nós juntamos o poder público, a prefeitura, junto com o Ministério Público e outros atores, que aí foi só quando eu consegui juntar essas forças, que eu consegui transformar esse obstáculo numa oportunidade, que aí eles assinaram um contrato com a prefeitura.
Perla, este verano tuvimos un curso virtual de la profesora Melissa Matos de Pimenta. Ella es coordinadora de seguridad ciudadana en Río Grande do Sul y comentaba sobre la violencia y jóvenes en América Latina, especialmente en Brasil, cómo esta se ha incrementado fuertemente, ¿no? En el estudio que tú has llevado a cabo, la violencia, la migración, ¿cómo ves? Hay una gran migración en el siglo XXI, ¿no? Aquí en Perú tenemos la experiencia venezolana. Entonces, ¿cómo ves el tema migración, catadores, violencia, Ah, catadores? violência eu não consigo dizer, porque eu nunca coloquei essa lupa, né? Não sei se é violência doméstica ou violência à mulher, mas a violência eu não consigo falar porque eu nunca pesquisei isso. Mas a imigração, ela é muito forte. Nós temos uma cooperativa em São Paulo, a U-Green, que é uma cooperativa essencialmente de imigrantes, tá? Ela fica ali na Lapa, logo na entrada da capital de São Paulo, e ela é uma cooperativa essencialmente de imigrantes. Nessas cooperativas de Ribeirão Preto, que eu atuo mais próximo, eu não consigo ver a questão de imigração. Nós vemos muitos imigrantes andando pela cidade de Ribeirão Preto, né? Alguns moradores de rua, mas eles não estão relacionados ao processo de coleta, né? Ao processo de cooperativas. Pode ser que eles estejam fazendo algo separado, mas aí isso eu não consigo dizer, tá? Nas cooperativas eu não consigo ver imigração, tá? E a professora Kimberly fez outra pergunta aqui, se eu puder ler, né? Que no bairro, né? No bairro dela tem vários recicladores que vivem e dormem nas ruas, se é o contexto de Ribeirão, sim. Né? Então, os que estão na cooperativa de catadores, a maioria deles não são moradores de rua, mas naquela pesquisa que eu fiz com catadores individuais, eles sim, 29% deles são moradores de rua. Acho que dá até para ver aqui nessa. Aqui, 29% deles são moradores de rua. Perla, soy parte de la Facultad de Ciencias Sociales. Subrayo, destaco que tu trabajo es un trabajo muy vinculado con el área de ciencias sociales. Simultáneamente, tú eres parte de la Facultad de Administración, Contabilidad y Economía, así que es una muy buena referencia, ¿no? Para distintas facultades, proyectar una intervención, proyectar una actividad de responsabilidad social que simultáneamente llegue pues a ser publicada en una revista indexada y simultáneamente compartes que este proyecto ha estado acompañado de universidades extranjeras como el Tecnológico de Múnich, que es una de las más importantes en Alemania, y otras universidades. Algo que quisiera resaltar es cómo tu trabajo, cómo tu investigación ha renovado esta área de la administración en tu unidad académica, ¿no? Si ha sido la primera o más bien por el contrario, tú continúas una tradición en tu facultad, ¿no? De tener temas sociales, ¿no? Que están siendo pensados, trabajados en administración, porque una experiencia de administración mayormente pues es el ámbito tradicional, ¿no? Empresarial. Entonces, ¿cómo se vincula tu trabajo con el perfil de tu facultad? Si es algo totalmente nuevo o no, por el contrario, es algo común en tu facultad. ¿Y cómo ves después de tu trabajo que hay varias iniciativas afines a tu trabajo en tu facultad o todavía no se encuentran? Eu acredito, vou responder por partes, mas eu acredito que o fato de eu conseguir colocar uma lupa do conceito, né, de sustentabilidade, de juntar o ambiental, o social e o econômico, é o que faz a diferença. Eu me apaixonei, me inspirei pelo lado social,
né? Quando eu tive a experiência lá em Jaboticabal com os catadores. E aí o que eu verifiquei? Que eu conseguiria acrescentar para eles um olhar de ambiental e econômico, né? Então, acho que assim, como eu sou professora de finanças, eu não consigo, e eu dou aula de empreendedorismo social, qual que é meu objetivo? Que essas organizações sejam economicamente viáveis, né? Então, eu não acredito é, em doação, né, em algumas coisas que são não relacionadas com o principal objetivo. Então, acho que sempre que eu vou para esses grupos, ou para toda discussão, para qualquer grupo que eu apoio, eu sempre vou pensar, mas ele vai conseguir ser viável economicamente? Por quê? O viável economicamente é o que gera uma independência, gera uma perenidade, que é o que eu chamo de sustentabilidade. Então, eu acredito que eu consegui, que a gente discute essa temática, porque eu consegui fazer a junção desses três, né? E eu vejo na minha faculdade, né, de economia, contabilidade e administração, de ciências sociais aplicadas, muitos projetos que sejam sociais e que tenham alguma outra transposição, social com ambiental, social com econômico, social com educação, né? Então, eu vejo, sim, na minha faculdade, grande discussão disso, e no meu caso, né, que eu consigo propor algo social, mas que não seja totalmente utópico ou totalmente assistencialista, né? Eu sou totalmente contra projetos assistencialistas. Então, acho que essa combinação que eu tento fazer, que eu acho que pode ser que resolva, né? Consiga ser independente e perene. Muy bien. Amigos, amigas, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta para la profesora Perla? Perla, ¿tú conoces Lima? Não conheço, mas já tá, faz uns 5 anos que está na minha rota para conhecer. Bueno, Lima, a 10 años de celebrar su quinto centenario, 500 años de fundación, sería, ¿no?, una oportunidad de conocer la capital y al mismo tiempo la universidad, que si bien su sede principal está en la capital, tiene sedes en la selva, Amazonía Central, en la sierra, zona minera Ollón, y en la costa central, muy cerca a Lima, Chilca, zona de termoeléctricas, y al norte, Chancay, donde está un megapuerto construido por China, y al norte de Chancay, Guarmey, otro puerto vinculado con la actividad pesquera y minera. Para un estudiante de administración, de economía y contabilidad, la experiencia peruana, entiendo, será decisiva, toda vez que este puerto dinamizará los intercambios en la costa del Pacífico, que no se limitan a Perú, sino justamente se proyectan a Brasil. Entonces, China, Perú y Brasil tendrán una fuerte relación en este siglo, ¿no? Sería de interés, ¿no?, que alumnos y también profesores, tú puedas conocer este proceso visitando Lima, visitando San Sim. Marcos. Muito agradecido, com certeza, eu acho que é uma oportunidade, né? Igual a Heloísa e outros alunos foram, né? Com certeza é muito interesse, né? Tanto de professores, né? Eu, particularmente, também tenho muito interesse em conhecer, né? A universidade, a capital, e podemos divulgar também para os alunos aqui do Brasil. Un momento muy importante de la universidad es la celebración del centenario de la fundación de la universidad, quincena de mayo, 12 de mayo, donde también el visitante puede apreciar un festival folclórico que dura todo el día, donde las 20 facultades compiten por el galardón, ¿no? Es una experiencia académica, pero también estética resaltante. Amigos, aquí, Perla, te comparto que son en realidad 3 facultades: contables, economía y administración.
las tres son independientes. Luego, recientemente, estas facultades han incrementado su oferta académica, administración y contabilidad. En el caso de el posgrado, ¿puedes hablar brevemente del posgrado que ofrece tu facultad? A nossa faculdade oferece pós-graduação em Economia, Contabilidade e Administração. São 3 programas independentes, cada um com um processo seletivo específico, né? E com disciplinas, né, específicas, mas nós temos um intercâmbio de disciplinas entre os docentes. Mas nós temos os 3 programas de pós-graduação. El ingreso, la aplicación, ¿cuándo se produce? O doutorado são 3 vezes por ano no programa de administração, que é julho, agora, novembro e fevereiro, e mestrado é uma vez por ano, que é somente no final do ano. Tá? Isso eu estou falando do meu programa, que é o programa de administração de organizações. Mas eu posso levantar como que estão os dos outros programas, doutorado e mestrado, se também são 3 vezes por ano ou somente uma vez. E eu posso mandar no e-mail do senhor. Bien, Perla, Ribeirão Preto es una zona, bueno, hemos recibido alumnos de Derecho de Sao Paulo y comparten los desafíos de el centro de Sao Paulo, ¿no? En el caso de Ribeirão Preto, para un profesor, un alumno, ¿qué periodo del año recomendarías para una visita académica, ¿no? Que conozca con detalle, ¿no? La actividad académica en tu sede, ¿no? ¿Qué mes del año? Olha, qualquer mês do ano pode vir. No mês de julho, como são as férias de verão do hemisfério norte, normalmente nós fazemos um curso de verão aqui. Então, normalmente são alunos da Europa que vêm para conhecer e fazem um curso com visita à empresa. Mas para conhecer, né, o curso, a faculdade, pode ser em qualquer mês do ano. Só é ruim, talvez janeiro, porque a maioria dos professores podem estar de férias. Mas mês de fevereiro até dezembro, eu acho que qualquer período, é só questão da gente agendar, pode vir, né, um grupo de alunos, ou pode vir um único professor, né, como vocês acharem melhor. Este curso de junio, de invierno para nosotros del sur, ¿cuántos cursos tienen? ¿Qué vacantes tienen? Eu não tenho tanta informação, professor. Eu posso pegar, se eu não me engano, esse mês de julho estão vindo 22 estrangeiros, mas eu posso pegar maiores informações para você, perfil, a programação, que tipo de visita. Eu não tenho tantas informações, tá? Eu sei que eles vêm, que me falaram para eu fazer uma fala, por estar na coordenação, né, do curso. Mas eu não conheço tanta, mas eu posso pedir informação para o nosso International Office. Muchas gracias. Perla, ¿cuál es la proyección de tu sede, de tu facultad hacia Sudamérica? Tenemos que hay muchos profesores argentinos trabajando en Sao Paulo, pero en general Sao Paulo tiene una fuerte relación con el norte, Europa, Norteamérica, ¿no? Pero en el caso de Sudamérica, ¿cuál es la proyección de tu facultad? El Pacífico Central tenemos a Chile, Perú y Ecuador, ¿no? ¿Tienen actividad con Chile, Perú o Ecuador? Sim, sim, tem. Isso acaba sendo uma relação de cada faculdade com as escolas, né? Então, por exemplo, eu sei que num projeto que eu estou com o pessoal da enfermagem, eles têm vários projetos de parceria com o Chile. Na medicina, elas têm vários projetos com a Argentina. No Peru também, essa mesma professora também tem, inclusive ela é peruana, essa professora da enfermagem.
Mas aí, se você precisar, professor, eu posso levantar mais informações para passar nesse sentido das parcerias, né, desse curso de julho, mas com certeza a Universidade de São Paulo, ela tem, né, parceria com muitas outras, né, acho que da América Latina tem todos os países, que eu sempre vejo aqui no nosso campus de Ribeirão. Muchas gracias. Perla, para que un profesor pueda hacer una estadía de investigación en tu facultad, ¿cuáles son los pasos a seguir? Então, professor, essas informações são mais mesmo do International Office. Como eu não fico mais na parte administrativa, é, eu sei que nós temos casa de hospedagem no nosso campus, mas aí tem que ver qual que é o critério. O International Office nosso, que é da própria faculdade, ele tem um portfólio com todas essas informações que eu poderia passar depois, porque assim, como eu acabo ficando mais na pesquisa, na graduação, né, essa parte mais administrativa, eu posso passar todas as informações para vocês por e-mail, que eu não tenho mesmo a informação certinha. Muchas gracias. Amigos, amigas, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Bien. Perla, esperamos que más alumnos de tu facultad estén en San Marcos y alumnos de San Marcos estén en la sede de Rivero Preto. Este verano estuvieron en la Facultad de Letras y Filosofía, la Facultad de Medicina, ¿no? Tu facultad es uno, amigos, amigas, se ha compartido por el chat el website de la Facultad de Administración, Contabilidad y Economía de Rivero Preto y las oportunidades académicas que esta ofrece. Hay un tema del idioma, ¿no? El posgrado lo hacen en inglés, los cursos de verano lo hacen en inglés o es todo en portugués. Predominantemente português. Nós temos, esse semestre, 3 disciplinas sendo oferecidas em inglês na graduação, e na pós-graduação, se eu não me engano, também 2 disciplinas são em inglês. O restante são todas em português. Nós estamos tentando melhorar o nosso nível de internacionalização com disciplinas em inglês, mas por enquanto são poucas. Perla, una pregunta clásica, todo el mundo conoce la proyección de Norteamérica, los aranceles, Brasil vende acero, aluminio a Norteamérica. Desde tu carrera, ¿no? Desde tu experiencia profesional, ¿cómo ves la capacidad de Brasil de reorientar sus mercados, ¿no? Brasil es parte de los BRICS, pero tiene pues el mercado norteamericano como, ¿no? un referente, ¿no? ¿Cómo ves este momento en el comercio, en las tarifas, los aranceles y la capacidad de países como Brasil, que es enorme, de poder acceder a otros mercados, ¿no? Que puedan amortiguar las políticas de Estados Unidos? Assim, eu não tenho acompanhado quais que ficaram as taxas, né, de restrição de comércio exterior, né, que acaba sendo bem diferente um pouquinho da minha atuação, né, mas eu acredito que aquelas áreas em que o Brasil tem vocação, né, ele, ele vai conseguir continuar, né, comercializando, nós não vamos ser afetados por essa quebra de comércio, mesmo por conta das nossas relações com outros países, né, em termos de frango, por exemplo, alimentos, né, frango, carne, porco, né, o nosso mercado não está focado nos Estados Unidos. Mas, de novo, assim, como eu não pesquiso comércio, estou até sem informação da nossa balança comercial, para poder entender, né, assim, qual que é o impacto disso, né, mas eu acredito que a gente consiga continuar com outros países que a gente já mantém uma relação, né. A Ruth está me perguntando também de link de assistência, eu vou mandar tudo para o professor Hector, tá, o link de assistência e dos links. Sí, los amigos de un momento.
Bien. El área del vicerrectorado estará atento a la asistencia de los alumnos y profesores de esta sesión. Amigos, amigas, por favor, ¿podrían prender su cámara para tomar una captura de la sesión? ¿Pueden prender sus cámaras, por favor? A ver, un momento. Muchas gracias a todos por su asistencia. Esta semana tenemos a la directora, a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lakehead, Canadá. A ver, uno, dos. Muchas gracias a todos por aquí está el registro de asistencia, por favor. Está en el chat, pueden ingresar. Buenas Perla, tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias. espero que nos puedas acompañar en Lima y Eloísa y Ana Luisa te compartirán su experiencia en Lima. Estoy seguro que tu experiencia en San Marcos será muy importante para nosotros, pero também para ti. Com certeza. Eu vou me organizar para ir ou com os alunos ou em algum projeto de pesquisa para conseguir visitar Lima, sim. Ainda mais agora na comemoração dos 500 anos. Agradeço o convite, poder contribuir. Vou mandar todas as informações que eu fiquei devendo, que eu não tinha, e encaminho todas para vocês. Muchas gracias. Obrigado. Obrigada. Nada. Tchau, tchau. Obrigada a todos.